Olá, queridos e queridas, e hoje eu venho trazer aqui uma conversa para que a gente reflita e coloque em prática para como a gente pode contribuir para a formação de pessoas autoconfiantes, ou seja, como a gente contribuir para que essas crianças criem a confiança em si mesmo e que desta forma, né, sejam jovens e posteriormente adultos que confiem, né, em si mesmo. E o que é, né, então a gente confiar em nós mesmos? É a gente ter o sentimento, ter a sensação de que a gente consegue, de que a gente pode realizar, de que a gente é capaz, porque todos nós, né, somos capazes. Só que quando a gente se sente não merecedor, quando a gente se sentiu na infância injustiçado, inadequado, não pertencente, né, que são necessidades do ser humano, né, ser visto, ser amado, ser reconhecido, principalmente nesta infância, onde nós somos realmente totalmente dependentes, né, deste olhar, de nos ser nomeado as coisas com clareza, com verdade, com bondade, com justiça. E mesmo que de uma forma lúdica nesta infância, né, esses nossos comportamentos, esses nossos pensamentos, né, eles têm de ser trazidos de uma forma realmente justa, né? Ou seja, o que é justo? É a imparcialidade, né? A gente não puxar o saco de ninguém, a gente não privilegiar ninguém sobre ninguém, seja pela idade, seja pela cor, seja pela condição financeira, né? Seja por ser a irmã mais velha, a irmã mais nova, né? Ou seja, por diversos motivos, né? A gente acaba que não temos aí ações justas, né? Ou então por um super protecionismo, fazendo tudo o que quer, ou então numa educação autoritária e agressiva. E tudo isso a gente percebe, né, através de a gente se olhar, de a gente se observar, né? Porque a gente, por a gente não ter tido isso também na nossa educação, e aqui, né, não cabe crítica a ninguém, realmente a única forma de educar que se sabia era através, né, principalmente do medo, né? Então aí obedecia-se, né? Então a gente tinha essa forma e praticamente única forma de educar através do medo, de ameaças, de punições, de castigos, né? E então é o que a gente tem realmente de referência. Então a gente acabou, né? Eu falo inclusive pela minha própria experiência. Eu acabei que eu cresci que eu não confio, né? Que eu posso, que eu consigo, que eu mereço. E é lógico, né? Ressalto aqui novamente que nada disso, né? Pelo contrário de ser intencional, totalmente inconsciente também, né? Dos nossos pais, dos nossos educadores. E mais ainda, né, de realmente assim 90% das pessoas também não terem, né, um conhecimento sobre uma outra forma, né, de se educar, de se conseguir respeito, né, a autoridade se conseguir através do medo, o respeito também, né? Achava-se, mas era dessa forma que era feito, também através do medo, através de punições. E enfim, né? Assim foi.
e todo mundo fez o melhor que pôde com a consciência, com o conhecimento, com as informações que tinha, né? Inclusive em cada época aí da história da humanidade. E a confiança é uma criança confiante. Então vale dizer aqui também que a criança até os 7 anos, né, apesar da gente aqui, eu falo a gente, né, porque eu estudo muito a antroposofia, né, fiz minha pós-graduação na pedagogia Waldorf, né, na pedagogia da autonomia e da liberdade, a liberdade desse lugar onde a gente trabalha, né, a nós mesmos, se auto-observando, observando, identificando, reconhecendo e transmutando as nossas crenças, as nossas dores emocionais, né? Então a gente usa hoje do nosso consciente, do nosso racional, literalmente, para transformar memórias que ficaram aí plasmadas em nós, nesse nosso inconsciente, principalmente nesta infância, né, até os 7 anos, e para que a gente as ressignifique, né, e é através da repetição, através da repetição de todo este conhecimento, a gente ressignifica e a gente consegue agir de um outro lugar. E para a gente se sentir confiante, nós temos que ter as nossas necessidades atendidas, né, principalmente na nossa infância, que somos puro inconsciente, então tudo fica plasmado em nós, né, através dos nossos sentimentos, de sensações. Nós não temos ainda a parte da memória, do racional, né, a parte analítica liberta, né, então tudo fica realmente, a gente acredita tudo como uma verdade absoluta. Tudo fica em nós impresso, né, nas nossas células. E então, nesta fase, né, se a gente não sabe das necessidades desse ser humano, e se a gente não trabalha este autoconhecimento das nossas crenças limitantes, né, dos nossos padrões que a gente age, que a gente se comporta a partir das nossas feridas, a partir da nossa criança ferida, a gente, né, se a gente não olha para isso, a gente vai estar agindo a partir dessa referência que temos, dessas nossas feridas, né, e de padrões aí que foram passados para nós também, reproduzidos aí automaticamente, e nós vamos também reproduzir sobre as crianças. E esta autoconfiança, ela vem de um lugar onde esse adulto, né, ele vai olhar para essa criança e olhar de uma forma verdadeira e genuína, de uma forma interessada, de uma forma que essas crianças realmente se sinta vista com amor e com presença, porque em regra a gente pode até dar um tempinho do nosso tempo físico, o cronos, o tempo cronológico, mas não realmente a nossa inteireza, né, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Então a gente está lá com a criança, de repente a gente trabalhou o dia inteiro e a gente vai tirar ali meia horinha ou uma horinha com a criança, né, no fim do dia. E aí eu pego e fico no celular, né, e essa criança ali brincando, levo para um parquinho, ela fica ali brincando e eu fico mexendo no celular. Né? Ou então eu estou ali com ela, mas eu estou nas minhas preocupações financeiras, nas minhas preocupações de estudos, de trabalho, e realmente não estou presente inteira, né? Bem como, né, não somente, mas o nosso emocional também, devido a gente também não ter recebido isso,
a gente se sente desconfortável muitas vezes. Eu sou um adulto, eu não posso brincar com a criança, ou então eu não tenho saco, ou então eu não consigo, né? Eu literalmente não consigo. Por quê? Porque nós também, né? Nossos pais também, neste automatismo e com as referências e feridas emocionais deles, eles também, né, trabalharam uma vida toda, né, não tiveram essa disponibilidade mental e emocional para estar acompanhando-nos desta forma, né, como eles também, bem como não devem ter sido acompanhados desta forma, e assim, né, todos os nossos antepassados aí para trás cada vez menos, né. Então, eu trago aqui realmente uma percepção e um olhar de transformação, né, e não um olhar de julgamentos ou críticas para o nosso passado, né, um olhar de que, então eu sou assim porque me fizeram isso, então eu coloco a culpa no outro e tiro a minha autorresponsabilidade de mudar, né, de fazer de uma forma que hoje eu possa fazer diferente, que eu posso fazer diferente, né, com todo esse conhecimento e trabalho que eu posso fazer sobre mim mesmo. Então esta criança, ela precisa ser vista, e vista dessa forma, com esta presença, desta forma inteira, né, íntegra, genuína. A gente compreender, né, que esta criança precisa de se movimentar, precisa de conversar, né, da gente nomear as coisas ao redor para ela de forma boa, de forma bonita, como né, os nossos valores, a nossa natureza, né, os nossos animais, nomear, né, as grandezas do ser humano de valores, né, bem como a gente poder acolher também os sentimentos dessa criança, né, de frustração, de cansaço, de não querer ir embora, acolher os sentimentos, não necessariamente o comportamento, né, que muitas vezes pode ser inadequado por ela não saber de repente expressar a frustração. Ela ataca algo em alguém que machuca, né? E não necessariamente a gente vai ratificar aquele comportamento, mas sim o sentimento, né? Dizendo que a gente entende que ela está frustrada devido a ela não querer ir embora ou outro tipo de frustração que aconteceu, mas que aquele comportamento não é o adequado, né? E que machucar a si própria, aos outros, ou quebrar algo do ambiente, essas são leis, né, que a gente está aprendendo a respeitar. Então a gente traz uma maneira consciente desta criança se expressar a frustração, a raiva. Vamos bater forte o pé no chão, né? Vamos socar o travesseiro, vamos dar um grito, não com ninguém, né? Mas gritar, expressar, se libertar. E mais do que a gente falar para a criança fazer isso, é nós adultos, fazermos isso, né? Nas nossas reações, ou seja, nas nossas expressões dos nossos sentimentos de raiva, de frustração, a gente trazer esta reação para que elas aprendam, né, a expressar esses sentimentos que vão acontecer na nossa vida, né, e vão acontecer durante toda a vida, mas que vai ser expresso de uma forma consciente. Inclusive, o único caminho é a expressão desses sentimentos, né? Quando a gente reprime eles, dizendo que é feio sentir raiva, né? Que a gente não pode sentir raiva, tristeza, medo,
é aí que nós estamos causando, vamos dizer, o problema. Porque na repressão a gente acredita não só que a gente é inadequado de estar sentindo aquilo, e a gente vai sentir por uma vida toda, além de a gente se sentir inadequado, da gente se sentir errado por estar sentindo raiva ou triste ou medo, a gente ainda não sabe o que fazer com isso, e reprime, e reprime, e reprime, até chegar uma hora que estamos em depressão, que estamos extremamente agressivos, que estamos uma panela de pressão, né? Que estamos bebendo, nos drogando, comendo um monte, alienado nas telas, né? Ou então num consumismo que é desnecessário, não preciso daquilo, vou comprar, né? Que é isso, esses são os resultados de a gente não conseguir lidar com os nossos sentimentos por ter eles reprimidos em nós, né? Por eles terem sido reprimidos aí na nossa infância. Então, essa criança precisa, né, ser vista com esta integridade, ela precisa ser reconhecida, né, nos seus, na sua fase de desenvolvimento. No caso aqui estou falando até os 7 anos, né, que é a formação, a construção desse inconsciente, dessas memórias, né, que vai reger as nossas vidas, essas crenças, esses padrões, esses sentimentos, né, que ficam plasmados, é o que vai reger a nossa vida. E então esse reconhecimento dos nossos sentimentos, de que a gente pode sentir aquilo e de que a gente vai sentir aquilo e de que não tem nada errado a gente sentir aquilo e expressar de uma forma consciente. Então a gente não se desconecta do nosso sentir, que é a nossa a nossa ligação com a fonte criadora, com Deus, né? Onde ali nós vamos escutá-lo, né? A nossa intuição. Então, essa criança precisa ser vista, precisa ser reconhecida, ela precisa se sentir pertencente. Ou seja, eu não vou, é porque essa criança errou, né? Porque essa criança deixou cair alguma coisa, até nós deixamos, né? Até nós erramos até hoje. E o erro é o caminho, né, do aprendizado. O que a gente faz, né, quando a criança erra, quando a criança se comporta mal, quando a criança ela deixa cair alguma coisa? Logo, nós somos agressivos, nós somos grosseiros, nós somos intolerantes. E tudo isso devido também às nossas feridas emocionais, porque também não nos foi permitido errar, né? O erro foi visto e foi colocado para nós como algo que não podia acontecer, né? Quando, por exemplo, acontecia de a gente derrubar alguma coisa e vinha uma bronca de tipo, não, você não pode errar, né? Você não pode derrubar um copo de água. Então, que a gente entenda, né? Que, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos que tá começando a afirmar, a ter uma motricidade, isso vai acontecer, isso acontece conosco, adultos, né? Então, compreender também, não só esse desenvolvimento, mas compreender que nós estamos agindo das nossas feridas. Então, que a gente não pegue, não seja grosseiro, né? Que a gente coloque essa criança como inadequada, ou que a gente retire o nosso amor, a gente logo ignora a criança por ela ter errado, por ela ter derrubado algo, né? Por ela gritar, por ela se expressar.
e desta forma então, né, essa criança vai se sentindo, esse sentimento de pertencimento não acontece, né? Então ela vai se sentindo não pertencente. E tudo isso vai enfraquecendo esta criança, ela não ser vista, não ser reconhecida, não se sentir pertencente, né? Não se sentir amada, apesar de ter derrubado o copo, apesar de ter errado, porque ninguém vai perder o amor por errar, né? Por derrubar tal coisa, mas nós, inconscientemente também, reproduzindo as nossas feridas, a gente age de maneira grosseira, a gente age de maneira agressiva, a gente age de maneira que a gente não aceita o erro, né? E a gente acaba então agindo também, o nosso racional, o nosso córtex pré-frontal, que né, onde a gente consegue pensar, simplesmente ele apaga, né, nesses momentos, e a gente age baseado então reativamente, né, nesses sentimentos e nas nossas feridas emocionais e nessa incompreensão. Por quê? Porque nós também fomos incompreendidos e a gente reproduz, a gente projeta exatamente, né, aquilo que a gente viveu, caso a gente não comece a olhar para todos esses padrões e crenças, a gente não comece a estudar a nós mesmos e o desenvolvimento do ser humano, para que a gente consiga mudar os nossos pensamentos, curar esses sentimentos, ou seja, ressignificá-los, entendê-los, compreender porque passamos por aquilo, compreender o momento histórico, compreender a consciência de cada momento da história, né? Compreender que todo mundo faz o seu melhor e compreender também que além desses primeiros 7 anos, né, ser a formação dessas crenças, dessas feridas emocionais, né? A gente também tem toda uma questão de antepassados, ou seja, para quem não acredita em reencarnação, né? Ou seja, das coisas que também a gente traz para olhar e transmutar, a gente tem essas questões que vai sendo passada de geração para geração, né? E que tem que ser vista e olhada em algum momento para que seja sanado, para que seja quebrado o ciclo de dor, de violência, de uma comunicação violenta, né? De um ciclo mesmo de dor, né? Onde se a gente continua projetando, assim vai se dar, né, esta continuidade. Então, a gente atender as necessidades da criança, né, bem como de sono, de uma alimentação saudável, são as fontes, essas que eu citei, né, desse olhar genuíno, íntegro, né, presente, deste reconhecimento desses sentimentos, não necessariamente do comportamento, e a gente trazer então consciência para esses comportamentos, né? Essas questões também físicas, né? De sono, de higiene pessoal, né? Porque essa criança tem que brincar, se sujar, suar, mas também tem que se limpar, né? Trazer tudo isso que muitas vezes eles não querem, né? E a gente tem que trazer também, porque também a limpeza do nosso corpo, né, é necessário, bem como a limpeza dos nossos sentimentos. Quando a gente chora, quando a gente está triste, quando a gente se deixa permitir sentir o medo, tremer, né, para que aquilo seja liberto. Então, a ordem, a limpeza do corpo físico,
a cooperação da limpeza do ambiente, do lar, né, que também traz os valores de cooperação, bem como o de limpeza, o de higiene, que traz a prosperidade, que traz os bons anjos, traz os anjos e os arcanjos, né? Então, a gente olhar para as necessidades e que a gente não consegue atendê-las devido às nossas feridas emocionais, né? Devido aos padrões que a gente tem, né? O movimento também que eu falei, né? A necessidade desta criança se movimentar. Muitas vezes a gente poda, limita, você vai cair, você vai se machucar, como se isso não fosse necessário, né? E não que tipo a criança a gente vai deixar que ela seja imprudente, né? Por exemplo, a minha filha, quando começou a andar de skate, ela não começou descendo uma rampa, né? Ela chegou lá e começou remando no chão, começou parando em pé em cima do skate no chão. Quando começou a se sentir confiante em cima do skate no chão, foi para uma rampinha pequena, e assim foi aumentando o tamanho da rampa, né? E até que hoje, né, habilidosamente, com muita destreza, ela anda de skate, de patins. Então, tudo numa prudência, só que inclusive a persistência, a confiança, a autoconfiança está sendo construída até esses 7 anos a partir do corpo físico. Então, além de tudo isso que eu falei, né, esta confiança interna, esta confiança nesse adulto, né, que a acolhe, que a compreende, que a aceita, né, por saber do desenvolvimento do ser humano, que a olha com essa integridade, né, com essa inteireza, com essa presença. Fala, bem. Então, bem como nessa inteireza, nessa presença, né, deste olhar, de nomear as coisas para ela, de nomear, né, para que ela vá construindo este saber, este conhecimento, é neste corpo físico que ela tem que confiar, né, até os 7 anos. Então, esta construção, né, desses movimentos cada vez mais plenos, cada vez mais habilidosos, né, que é o nosso corpo que vai executar, que vai materializar, que vai agir nesse mundo para que a gente conquiste, materialize as coisas, tem que estar pleno. Este é a entrada, o portal de aprendizagem e de confiança também desta criança, é este corpo físico. A criança que não desenvolve esse corpo físico, essa plenitude, essa confiança, ela também não confia em si, além dessas outras coisas que eu trouxe, né? Porque confiar no próprio corpo físico é você conseguir agir, é você conseguir você conseguir sair das ideias ali na fase adulta, naquela intenção, naquela boa vontade e colocar na ação, né? É a nossa máquina, né? É o que vai materializar aqui, né? Junto com toda esta boa vontade do nosso espírito, né? Mas que é aprendida através do corpo físico nesta infância, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas em que a gente vai contribuir muito para formar não só crianças, né, porque a gente leva toda esta infância para uma vida, mas pessoas, seres humanos que confiam em si mesmo, né, que são capazes, que se sentem capazes de realizar, porque todos nós somos capazes, mas se você não se sente assim, se está ali plasmado em você
dúvida, incapacidade, não sou adequado, não sou bom o suficiente. Por mais capaz que você seja, você não consegue realizar. Você fica bloqueado, você fica ali estagnado, parado, naquele medo, né? Naquele sentimento de injustiça, naquele sentimento de inadequação, naquele sentimento de não pertencimento, de não acolhimento, de não reconhecimento, né? E isso fica plasmado naquela infância, né? E a gente não sabe o porquê a gente não consegue realizar aqui na frente, né? Como adultos, tudo o que a gente quer, sonha e intenciona. Então aqui eu trago de todo o meu coração, com muita alegria, para que a gente possa colocar em prática com as nossas crianças, para termos realmente crianças que confiam em si e coloquem, né, toda a sua bondade, beleza, no sentido de capacidade, de talento, de verdade aí no mundo. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.